Eu resolvi fazer esse vídeo porque a galera leva o Japão a sério demais. Leva tudo que falam sobre o Japão ao pé da letra e isso não é verdade, é mentira. Então hoje eu vou desmascarar para vocês os mitos que são aqui do Japão, que os brasileiros têm sobre o Japão. Então vamos pro vídeo. Tá ótimo assim. E quanto tempo, rapaziada? Mas aí, vamos começar. Ó, eu vou começar falando de algumas perguntas que são mais estranhas e não comuns. E eu vou para as perguntas mais comuns que me fazem aqui no Japão. E tem muita gente que faz esse tipo de pergunta. Eu fico, como assim? Você acredita mesmo nisso? E isso não é verdade. Então, se você acredita em alguma dessas coisas que eu vou te falar, eu vou falar se é ou não é verdade pra vocês. E tirem suas dúvidas. E se tiver mais alguns mitos ou perguntas que vocês querem descobrir, coloquem aí nos comentários. Beleza? Mas vamos lá. A menos comum que já me perguntaram pra ver se é verdade é crime ser gordo no Japão? Eu fico pensando, mano, por que alguém pensa que é crime ser gordo no Japão? Não, não é verdade. Não é crime ser gordo no Japão. Até porque já ia ter um monte de gente presa andando aí pela rua. Sim, tem japonês gordo, mas é a minoria. Mas o que leva uma pessoa a ser gorda no Japão? Tipo, comer muito e estar fora dos padrões, porque querendo ou não, os japoneses aqui frequentam escolas japonesas e lá são períodos integrais, e eles comem o que a escola designa para eles dentro da escola. Se as pessoas estão fora dessa rotina do japonês, de ir para a escola, comer a rotina da escola, praticar os exercícios que a escola costuma mandar fazer, porque geralmente escola de japonês é período integral, tem toda uma rotininha e geralmente é uma rotina que deixa você magrinho, tá? Essa é a visão que eu tenho, que eu convivo aqui no Japão. E tem alguns aí que sempre levam uns salgadinhos, coisas assim. Esses daí já costumam ficar um pouquinho mais gordinho, se também não tiver uma genética tão boa. Mas eu não tô aqui para falar sobre como e por que a maioria dos japoneses são magros. Mas não é crime ser gordo no Japão. E vamos para a próxima pergunta. É crime atravessar fora da faixa de pedestre? Não é crime atravessar fora da faixa de pedestre. As pessoas dizem, o japonês é meio certinho, mas a maioria dos japoneses foram educados para ser certinhos. Mas tem muito japonês que não é certinho. Tem muito japonês da máfia, tem muito japonês de gangue, tem muito japonês isso, japonês aquilo. Tem muito japonês até certinho que não atravessa fora da faixa. Se você estiver no Japão, vê uma faixa e tiver um policial do lado e você for de birra atravessar fora da faixa, você não vai ser preso, o policial não vai te abordar. Não precisa se preocupar com isso. O pior é que eu mesmo, quando cheguei, eu tinha medão de atravessar fora da faixa com um policial do lado. Pô, ele vai me ver, mano, tá ligado? Tipo, ele vai me ver. Mas depois de um tempo que você vai entendendo, você vai vendo japonês atravessar fora da faixa, você vai entender. Isso não é verdade, cara. Isso não é verdade. Você, incrivelmente, até eu acreditava nisso e batia um desespero, assim, nosso coração acelerava. Meu Deus, não posso ser mandado embora pro Brasil. E essas coisas por em diante. Então não é crime atravessar fora da faixa. Isso também vale para o sinal vermelho. Tem um sinal vermelho lá para você, sinal vermelho para o pedestre. Você quer atravessar? Não é crime atravessar no sinal vermelho. É só você olhar, ver se não tem nenhum carro passando e ir. E, obviamente, as pessoas vão te olhar, caramba, esse cara tem coragem de atravessar no sinal vermelho? Vão olhar. Ou alguns podem nem olhar e falar, eu também atravessaria. Tem um monte de japonês que atravessa. Um monte, mas ainda assim, não é comum você ver assim muitos japoneses atravessando. Um ou outro vai atravessar ali e é normal, tá bom? Um ou outro é normal. Mas, obviamente, a grande maioria que você olhar vão estar lá esperando no sinal vermelho. Principalmente se tiver mais pessoas em voltas, olhando para ele. Vai esperar no sinal vermelho. Se tiver aposta comigo, ó. Escuta. Se tiver um japonês em uma rua deserta e estiver vermelho, esquece. Ele vai atravessar no sinal vermelho mesmo. Tem ninguém passando, ninguém olhando. Você acha mesmo que ele vai ficar esperando aquele sinal ficar verde? Não vai, cara. E aqui tem muita rua deserta, porque tem muita rua pequena. Aqui tem muito. Nossa, aqui no Japão muita coisa. E pra quem não sabe que no Japão tem muita rua estreita, pequena, que é só de uma mão só. Tem muita rua assim. Ou tem muita rua que é muito estreita, só passa um carro, mas é via dupla. Mano, isso aí é um negócio muito confuso na minha cabeça, mas tudo bem. E por causa de alguns jogos da Copa, jogos de outros lugares, aparece no noticiário. Nossa, o Japão não deixou um lixo lá, um lixo não sei o que, sei lá onde. E isso é verdade ou não é verdade?
O japonês sim é um lugar que é bem limpo, limpa todas as coisas, mas sim, existe sim lixo jogado na rua, existe lixo jogado em tal lugar, daí você fala, ah não, mas são estrangeiros que estão aí que saem jogando as coisas. Não, tem muito japonês que joga coisa no chão sim. Já vi japonês na praia beber cerveja, beber energético, largar lá na areia e ir embora. Eu já vi o próprio japonês do lado de loja de conveniência, em loja de conveniência, deixar uma garrafinha lá do lado, fingir que não viu nada e ir embora. Muitos deles depois acabam culpando os estrangeiros, porque sim, aqui no Japão, estrangeiro normalmente é culpado sobre a maioria das coisas. E na dúvida, entre um japonês e um estrangeiro, a culpa sempre é do estrangeiro. E tem muito japonês que se aproveita disso sim. E eles são safadinhos. Então sim, é normal ver lixo na rua. Ainda mais quando é de jogar lixo fora. Porque as pessoas deixam o lixo jogado em um canto da rua. Às vezes o lixo sai rolando pro meio da rua, o carro passa por cima, espalha lixo pra toda parte. Então tem os lugares bem sujos. E agora vamos falar sobre atrasos. Ai, japonês não atrasa, japonês isso, japonês aquilo. Em geral, sim, isso é verdade. Japonês não costuma atrasar. E se japonês for sair com você e eles acabam combinando um horário e você atrasa, eles vão sim ficar, nossa, ele atrasou. Mas por outro lado, se você for um estudante que nem eu e você acabar indo na escola e atrasar na escola, eles vão deixar você entrar. Eu já cheguei mais de 1h30 atrasada em uma aula e eles deixaram eu entrar. Faltava meia hora para acabar a aula e eles deixaram eu entrar. Obviamente, depois você pergunta por que você atrasou. E você dá uma desculpa, eu falo, pô, atrasei por isso, por isso, por isso. Não importa o que você falar, eles vão deixar você entrar. E se você estiver convivendo com japonês que tem costume de conviver com estrangeiros, eles sabem que estrangeiros, ou latinos principalmente, costumam atrasar, em grande maioria das vezes. Então aí depende com quem você conhece, se eles sabem que vocês atrasam, não atrasam, depende aí do combinado, depende de muita coisa, mas pô, não é crime ficar atrasado no Japão, não esquece disso. Porque tô fazendo esse vídeo porque tem muita gente que leva ao pé da letra o que falam sobre o Japão, e não é assim que funciona. Agora vamos falar sobre o Wi-Fi, o 5G. É verdade que aqui no Japão, em todo lugar tem internet? Não. Inclusive eu tô usando o meu 4G agora nessa estação aqui no meio do nada. E o porquê que eu tô aqui? Porque eu peguei o trem errado e agora eu tenho que esperar mais de 2 horas pra pegar o próximo trem. Mas acontece, vamos gravar vídeo, vamos deixar esse tempo mais produtivo. Então é por isso que estamos aqui. Então voltamos. Não tem internet por toda a cidade, você não vai pegar. Obviamente em algumas estações ou alguns lugares pode ter uma internet para você pegar, mas não é em todos os lugares. Restaurantes costumam ter, em outros lugares costumam ter, mas você não vai na praça pegar a internet da praça. Isso dificilmente tem aqui no Japão. E você que vai achando que qualquer operadora, qualquer qualquer operador de celular fornece 5G para você, também na verdade. Tem de 3G, de 4G, de 5G, depende do plano que você pegar. Até no Brasil já tem 5G, então não é nada muito diferente. As pessoas falam, não, porque Japão é tecnológico, Japão é isso, é aquilo. Depende. Se for Shibuya, Tóquio, é até um pouco mais tecnológico. Mas ainda assim, Japão gosta muito do tradicional. O Japão gosta muito de cartas. Aqui até agora, muitas coisas você tem que enviar cartas para enviar algum tipo de documentações. Não vão aceitar o negócio digitalizado. É cartas, tem que imprimir, você tem que mandar para o correio para mandar para tal lugar. E Japão é bem tradicional. E por último, o mais famoso aqui do Japão é: Japão é seguro? Tem crime no Japão, as pessoas roubam. Sim, 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 sim. As coisas mais comuns de roubar aqui no Japão é guarda-chuva e bicicleta. É normal, se você tem um desses dois, você ser roubado. Um guarda-chuva, porque uma guarda-chuva que é muito barato, e se começa a chover do nada e alguém vê um guarda-chuva moscando, a pessoa vai pegar o guarda-chuva, porque ela não quer se molhar e porque guarda-chuva é barato. Assim, nossa, é só R$ 4 esse guarda-chuva. Se eu roubar, a pessoa não vai sentir tanta falta.
Eles pensam assim mesmo, é comum, é normal. E se por acaso a pessoa vê uma bicicleta destrancada, ela vem, putz, fala, putz, eu vou pegar essa bicicleta emprestada. Então o que acontece? A pessoa pega a bicicleta, vai até um outro lugar com a bicicleta, e o que acontece? Ela larga a bicicleta lá. Ou seja, a sua bicicleta não necessariamente é roubada, mas é pega emprestada e deixada em um lugar onde você não sabe onde está. Entende? No caso, você foi roubado. Já aconteceu comigo, eu tive que ir na polícia e a polícia achou minha bicicleta em um parque a uns 4, 5 quilômetros da onde eu tinha deixado ela inicialmente. Ela voltou destruída, depois voltou destruída, mas eu recuperei a bicicleta. E agora sobre uns roubos mais pesados, tem também aqui no Japão. Só mês passado teve 2 roubos de joalheria aqui no Japão. 2 roubos. Pique de filme, GTA, vai lá, quebra o vidro, pega as joias, pega isso, pega aquilo. Sim, foi feito. E os 2 roubos foram feitos por moleques de escolas japonesas. São japoneses e moleque falam, não, vamos lá assaltar o banco. Todos eles foram pegos, não sobraram nenhum. Mas ainda assim, tem crime aqui no Japão, tem roubo, tem isso, tem aquilo. Mas em geral, em comparação com o Brasil, o Japão tende sim a ser um país mais seguro. Então, se vocês querem saber mais mitos, se é verdade, façam perguntas aí pra mim e eu responderei pra vocês. E muito obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva se você está com saudade, quer que eu volte com os conteúdos. E é nóis. Falou! Pá.